Olá, o J Mais ABC desta sexta-feira está começando. Leandro Amaral traz os principais fatos da política na nossa região. Agências Barco da Caixa Econômica Federal beneficiaram mais de 600 mil ribeirinhos com inclusão bancária. A previsão do tempo para este final de semana e as notícias do esporte da região. Vamos receber em nossos estúdios a advogada especialista em direito tributário Andréa Giugliani Negrisolo e o vice-presidente eleito da Câmara Municipal de Santo André, vereador Edson Sardano. E começamos o jornal desta sexta-feira com ele, Leandro Amaral, que chegou todo colorido aqui conosco, ao vivo e literalmente, Kátia, em cores. Boa noite, Leandro. Boa noite, Isabelle. Boa noite aos amigos do J+. Estava com saudade já de estar presencialmente aqui nos estúdios, né? Ultimamente a gente tem cores, não em tantas cores assim, né? Eu vou falar uma coisa. Eu, se fosse você, usaria mais cores quando você vai fazer as matérias, que inclusive queria te parabenizar aqui pelas matérias maravilhosas que você tem trazido, os links ao vivo que a TV+, com exclusividade traz para quem assiste a TV+, tem a oportunidade de saber o que rola, o que acontece nos bastidores da política aqui da nossa região, através do nosso querido Leandro Amaral. Legal, a gente que agradece a oportunidade e o compromisso, né, Isabelle, da TV+, que tem realmente feito um trabalho diferenciado nesse aspecto, que é tentar levar você, cidadão, você, morador, especialmente das 3 cidades aqui mais importantes, digamos assim, do ABC, sem fazer qualquer tipo de demérito às outras cidades, mas Santo André, São Bernardo, São Caetano, movimentam muito a política do ABC e, claro, você ter a oportunidade de levar de uma outra forma, numa linguagem mais simples, mais concisa, o que acontece nas câmaras municipais é de interesse de todo mundo. É verdade. Bom, então vamos fazer um resumo do que aconteceu na região, no ramo da política região. Vamos falar o que aconteceu? Claro, você pode fazer um breve resumo? Claro. Esse momento, Isabelle, e para você que está em casa acompanhar, a gente tem frisado muito isso, é o momento de eleição nas câmaras municipais. Isso acontece a cada 2 anos, como eles chamam, a cada biênio. Então, já aconteceram até esse instante 3 eleições nas 7 câmaras do ABC. Ribeirão e Rio Grande na última quarta-feira. Em Ribeirão Pires, Zé Nelson eleito presidente da Câmara, assumem a partir de janeiro. Aliás, todos assumem a partir de 1º de janeiro. Em Rio Grande da Serra, assumiu o vereador intitulado do cabeleireiro. Lá, aliás, em Rio Grande é engraçado. É do cabeleireiro, é da geladeira. Todo mundo tem uma identificação com a sua profissão. É o marketing, cada um faz o seu marketing. E ontem, Isabelle, que a gente acompanhou a par e passo em Santo André, a eleição da Câmara, eu falar que foi a mais emocionante que eu acompanhei parece até complicado porque eu sou novo, mas conversando com pessoas mais experientes que acompanham sessões há muito tempo, sem dúvida alguma, ontem foi uma aula de articulação para quem gosta daquilo, conversa ao pé do ouvido, parece que está um cenário definido, de repente a cada 5 minutos muda, parece que entra no plenário uma eleição definida e poucos instantes depois muda-se tudo novamente, ou seja, um verdadeiro jogo de xadrez. Mas a política funciona assim, e a política né? É dessa forma, né, Isabelle? É dessa forma. E aí envolvia diretamente 2 grupos, né? O grupo governista, liderado diretamente pelo prefeito Carlos Grana, que decidiu na reta final entrar nas articulações para escolher um nome que fosse do agrado do Paço, e do outro lado os vereadores intitulados ou da oposição ou da independência da Câmara Municipal. Conclusão da história, meus amigos, como a gente disse ontem, 11-10, Isabelle. Uau. E quis o destino que fosse rigorosamente empatado até o final. Porque a eleição, para quem não conhece, o vereador vai até a tribuna, vai até o microfone e ele tem que nominalmente falar o candidato dele escolhido a presidente, vice e 3 secretários. É um voto aberto. É um voto aberto. Por ordem alfabética, coube a Toninho de Jesus, do Solidariedade, expressar o último voto. E quando ele foi fazer isso, estava 10-10. Então, para quem ele pendesse, decidiria a eleição. Acabou pendendo para o Bispo Ronaldo, que é bom a gente relembrar, não foi citado por ninguém, não aparecia na Bolsa de Apostas, surgiu realmente aos 49 do segundo tempo e até pela ligação dele com a Igreja Universal, todo mundo brincou que foi coisa de Deus, para indignação da base governista e para alegria da oposição e dos independentes. Muito bem. E São Bernardo? O que a gente pode falar de São Bernardo do Campo vai ser, assim como em São Caetano, Isabelle, uma eleição num dia fora de sessão.
vai ser numa segunda-feira, dia 15 de dezembro. Aliás, as duas cidades no mesmo horário, 9 horas da manhã, eleição em São Bernardo do Campo e São Caetano. Aparentemente, não terão as mesmas articulações, emoções e não serão tão eletrizantes como em Santo André. São Bernardo, o prefeito Luiz Marinho tem ampla maioria, dos 28 vereadores, 20 comungam com a base governista. A dúvida é se vai ser alguém do PT ou se vai ser fora do PT. Nesse momento, ao que parece, caminha para ser um nome fora do PT. E aí o favorito é Ramon Ramos, do PDT. Já em São Caetano do Sul, é um cenário de 19 vereadores, 14 governistas apoiando o prefeito Paulo Pinheiro e 5 opositores. O nome mais cotado é de Chico Bento, do PP, e corre por fora Paulo Botura, do PROS. E ele não está lendo nada, gente. Ele sabe exatamente o que ele está falando, viu? Mas São Caetano é mais não fácil. É importante a gente frisar isso, porque às vezes as pessoas, ele está lendo. Não, ele sabe exatamente o que ele está falando. E é por isso, sabe que às vezes as pessoas me param na rua e falam assim, eu adoro quando entra para falar sobre, quando o Leandro entra para falar de política. Mas esses são meus amigos. Eu combino com eles, encontre a Isabelle e elogio para manter meu posto lá. Eu vou te explicar o que acontece. Porque quando as pessoas elas têm uma imagem, têm uma noção breve, a maioria tem uma noção breve do que é a política, mas quando você traz a informação de fato, como funciona o voto, se é aberto, se é fechado, eu acho que nós, todos brasileiros, temos essa necessidade de saber, de acompanhar mais, né? Como funciona de fato a política, principalmente aqui na região do Grande ABC. E ontem, Isabelle, a gente fez muita questão de frisar, e falo tanto de Santo André, porque nós entramos de hora em hora, fomos a primeira televisão aqui a mostrar imagens, porque ontem quis o destino também que a TV Câmara não funcionasse. Então só a TV Mais funcionava. Só a TV Mais transmitiu as informações da Câmara de Santo André. E a primeira entrevista ao vivo e exclusiva foi aqui na TV Mais do presidente eleito, o Ronaldo de Castro, do PRB. E o nosso intuito, a gente lembrava, não é só mostrar as articulações, porque isso interessa muito para a gente que gosta, para a classe política, para o cidadão que está em casa, interessa saber o quê? A partir da próxima legislatura ou do próximo biênio da atual legislatura, o que a Câmara vai fazer em prol da saúde, em prol da educação, em prol da habitação? Será que a nova mesa diretora, ela pensa o que a respeito de aumentar o número de cadeiras? Ela pensa o que na comunicação com o cidadão? Ela vai atender de forma diferente o munícipe que procurar a Câmara? E essas perguntas, entre outras, poderão ser respondidas também pelo Sardano, como você anunciou que estará conosco. Com certeza. E olha, daqui a pouco o Leandro volta e nós vamos acompanhar uma entrevista com o vice-presidente eleito da Câmara Municipal de Santo André, o vereador Edson Sardano. Muito obrigada, Leandro. Um ótimo final de semana e use mais cores como essa, viu? Opa, e olha, ele tá com uma colinha aqui de Faustão, tá igualzinho Faustão aqui. Só faltou o relógio, né? É verdade. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço. Se até comida é difícil de se fazer chegar nas comunidades ribeirinhas espalhadas pelo Brasil, imaginem como é complicado para que essas pessoas tenham acesso a atendimento bancário. Até pouco tempo, isso era quase impossível de acontecer, gente, em regiões distantes, mas como na região norte. Uma matéria publicada pelo blog do Planalto mostra que a realidade dos moradores dessas regiões tem mudado com o início das atividades das unidades Barco da Caixa Econômica Federal. Olha que bacana. A primeira experiência da Caixa com uma unidade fluvial começou em 2010 com a inauguração da agência Barco Chico Mendes. Atendendo a ribeirinhos dos municípios localizados no Rio Solimões, os serviços bancários são levados a aproximadamente 220 mil moradores no trecho compreendido entre Manaus e Coari. São oferecidos praticamente todos os serviços de uma agência convencional. Além da iniciativa pioneira de inclusão bancária, as unidades fluviais da Caixa também se destacam pelos conceitos de sustentabilidade empregados em sua construção. A tinta utilizada, por exemplo, é antipoluente e as luzes são econômicas. Em 2013, a Federação Latino-Americana de Bancos promoveu o primeiro prêmio de inovação financeira e o Banco Brasileiro recebeu menção honorífica pela agência Barco. E hoje estamos recebendo também em nosso estúdio, hoje o estúdio está lotado, gente, eu adoro assim, a especialista em Direito Tributário, Andréia Giugliani Negrissolo, que vem com uma ótima notícia, mais uma, viu? Mais um prêmio, Andréia? Olá, Isabelle, você viu só, falei semana passada que nós poderíamos... Estava na expectativa, né? Expectativa, e hoje eu vim aqui mostrar realmente o prêmio que nós ganhamos. Então vamos mostrar, vamos falar um pouco desse prêmio, porque já é o quê? O terceiro prêmio
Você ganha só esse ano? Não, calma, não é assim. Não? Não, porque você veio com 2 troféus a semana passada aqui. Para mim já é o 3º prêmio. É isso? Você sabe que, antes de você comentar sobre isso, é interessante a gente falar uma coisa. Muitas vezes a pessoa pensa assim, prêmio só vale se for nacional, né? Só se sair fora do país. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, quando sai fora do país dá mais valor. Mas, gente, deveria ser o contrário. No caso da Andréia, né, pelo que eu sei, vários escritórios estavam concorrendo a esse prêmio e você tinha essa expectativa, mas, assim, será que eu vou ganhar, não é? Ontem foi uma surpresa, porque a gente estava concorrendo... Deixa eu só falar uma coisinha, mais uma situação importante. Eu acho que quando a gente fala de advocacia no país, nós temos muitos advogados. Outro dia a gente estava conversando com o Eric, que sempre está conosco, toda semana está conosco. O Eric, um abraço também para o Eric que está nos assistindo. A gente sempre fala sobre a questão da advocacia. Ele estava falando sobre os planos da OAB, para os advogados do Brasil, enfim. Mas eu acho que é importante a gente frisar que o advogado aqui no Brasil, ele tem uma função muito importante. E qual seria essa função? Seria orientar você, telespectador. Por isso que a gente sempre traz toda semana a Andréia aqui para falar sobre vários temas, para tirar dúvidas. O Eric também vem toda semana para tirar dúvidas. Nós recebemos diversos e-mails aqui na TV Mais. Aliás, sugiro que você acesse o nosso site, nosso portal, que é o www.tvmaisabc.com.br. Lá você tem várias informações e vale a pena você também saber o que acontece na região do Grande ABC. Então, se você tem um bom advogado, né, se você tem essa pessoa para tirar dúvidas, por exemplo, aqui no jornal, isso é maravilhoso, é espetacular. Mas daqui a pouquinho a gente volta com a Andréia, porque a seguir a previsão do tempo para este final de semana e as notícias do esporte da nossa região. A sexta-feira foi de tempo nublado e muita garoa, mas durante a tarde o sol até apareceu um pouquinho. Para o final de semana, o sol volta a predominar e as temperaturas sobem novamente e não há mais previsão de chuva. Então, vamos conferir a previsão do tempo para este final de semana. Começamos pelo sábado. Em Santo André, a mínima será de 15 e máxima de 25 graus. Na capital, mínima prevista de 15 graus e máxima de 27 graus. Já no litoral paulista, em Santos, as temperaturas devem oscilar entre 18 graus de mínima e 26 graus de máxima. Em São Carlos, no interior paulista, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 31 graus. E no domingo, em Santo André, a mínima será de 18 graus e a máxima é de 28 graus. Na capital, a mínima será de 18 e máxima de 30 graus. No litoral, em Santos, as temperaturas devem oscilar entre 20 graus de mínima e 29 de máxima. Em São Carlos, a previsão será de 20 graus de mínima e 32 graus de máxima. E agora voltamos com a Andréia Giuliani para falar sobre um tema importante, não só para ela, mas para todos nós da região do Grande ABC também. Um prêmio que ela recebeu, um prêmio maravilhoso que tinham mais de 36 mil empresas, é isso? Pois é, Isabelle, 36 concorrendo mil ao prêmio. Concorrendo ao prêmio. Me fala então um pouquinho, o prêmio foi do Sebrae, são 3 categorias, serviço, comércio e indústria, é isso? Isso. Semana passada nós falamos aqui da importância que o Sebrae tem para as empresas com a capacitação profissional. E esse prêmio, justamente, ele é o reconhecimento da excelência em gestão. Ou seja, através daquele diagnóstico que eu comentei aqui semana passada, as empresas preenchem um diagnóstico para conhecer a sua gestão e depois o Sebrae audita as respostas e premia as melhores empresas. Então, eram 36 mil empresas no estado de São Paulo e nós fomos a única empresa no setor de serviço, ou seja, a única empresa do ABC que conseguiu levar o prêmio do Sebrae. Foi muito legal, foi muito Parabéns, bacana, né? Parabéns a Andréia e a toda a equipe da Andréia, né? Porque é uma equipe que faz esse trabalho junto. Mas a gente estava falando agora há pouco sobre a expectativa, né? Você, semana passada, veio aqui no J Mais ABC com 2 prêmios. Aí eu te perguntei se esse era o terceiro. Você disse, não, terceiro não. Então me explica qual quantos prêmios o seu escritório já recebeu e o que você trouxe antes também era do Sebrae, não era? Era. Na verdade, assim, esse ano nós fomos premiadas a melhor empresa de São Caetano do Sul. No prêmio, esse mesmo prêmio ele é feito em parceria com a Prefeitura de São Caetano. Então, nós fomos premiadas o ano passado, em 2013, e agora nós fomos bicampeões em 2014. E
por esse prêmio da Prefeitura de São Caetano, nós concorremos ao prêmio estadual do Sebrae. Então esse prêmio é melhor ainda, porque o outro era regional, né? E agora é estadual. É estadual. É estadual. E agora, nós tivemos a sorte de concorrer e ganhar ao prêmio estadual, a gente está concorrendo agora ao prêmio nacional. Então, cada vez maior. O ano que vem ela volta aqui com um prêmio que ela vai ganhar lá em Paris, não é? Nova York. É verdade, a gente tem que pensar dessa forma. Eu acho que se você for galgando degrau por degrau, por que não chegar nesse patamar, né? Tem todo o mérito para chegar. Se você começou no regional, foi bicampeã, quer dizer, ganhou consecutivamente 2 anos. Aí recebeu agora o título estadual, o prêmio estadual. Vai concorrer ao nacional. Por que não? Com certeza, pode ser. Agora a gente tem que ficar na torcida, porque uma empresa do ABC consagrar o prêmio estadual já é uma grande vitória para nós aqui na região. Ainda se a gente se Deus quiser, conseguirmos alcançar ou a final nacional, eu acho que vai ser uma vitória aqui para a região mesmo, que seria muito importante, né? Andréa, na sua opinião, a que deve esse mérito? Qual é a dica que você dá? Ou não só dica, mas o que você acha? Qual é o tempero que você colocou aí no seu escritório que fez com que você chegasse nesse patamar? O escritório, na verdade, Isabela, ele tem uma visão muito moderna. A gestão do nosso negócio é compartilhada, ou seja, todas as pessoas do escritório vivenciam a gestão. Então, as pessoas sabem qual é o custo do escritório, quais são os valores de receita do escritório. Então, todo mundo acompanha isso muito de perto. Então, essa gestão compartilhada faz que com todas as pessoas da nossa equipe se preocupem com a gestão. Então, por exemplo, não precisa ser somente eu que estou no dia a dia da empresa liderando. Não, são todos líderes. Então, cada membro da nossa equipe é considerada líder. E o advogado, ele tem muita dificuldade de tratar dessa questão de gestão, de administração. E para nós, isso foi embutido no nosso negócio para que nós possamos aprender o nosso negócio a gerir da melhor forma possível para possibilitar isso para o nosso cliente. Então, é um advogado que consegue falar de gestão com o cliente. Como é que você tem uma advocacia empresarial sem saber falar de administração ou de gestão? Entendi. Parabéns, Andréa, mais uma vez. Obrigada por fazer parte da nossa equipe, da equipe do J Mais ABC pela TV+. É uma honra tê-la aqui. E é uma honra também para você, telespectador, que pode acompanhar e tirar as suas dúvidas com o André através do telefone, através do site que entrou agora no vídeo. Obrigada e eu espero você semana que vem novamente. Um ótimo final de semana para você. Obrigada, Isabela. Eu só posso mandar um beijinho para minha sobrinha que ela pediu? Pode, Laís, claro. Um beijinho para você, viu? Tia te ama. Um beijo, linda. Obrigada, Andréia. Muito obrigada. E agora o J Mais ABC abre espaço para as notícias do esporte da nossa região. Cerca de 30 atletas da delegação de São Caetano compareceram ao Palácio da Cerâmica, sede da Prefeitura, para receber os cumprimentos e entregar a taça de cidade campeã dos Jogos Abertos ao prefeito Paulo Pinheiro. O chefe do executivo sancaetanense parabenizou os atletas e reforçou o orgulho pela conquista e a importância do incentivo ao esporte. O prefeito aproveitou para anunciar algumas metas para a área em parceria com o Ministério dos Esportes, para a reforma do estádio Anacleto Campanella, o centro de ginástica, entre outras intervenções que ainda estão em estudo. Com o retorno à elite esportiva do estado de São Paulo, a equipe sancaetanense já visa a disputa do ano de 2015, que será realizada na cidade de Ribeirão Preto. E a seguir, vamos receber em nossos estúdios o vice-presidente eleito da Câmara Municipal de Santo André, Edson Sardano. Não saia daí, a gente volta já já. Eu queria comentar agora, se a gente puder colocar as imagens do trânsito que nós vimos agora há pouco. Essas imagens são na Avenida Rotary, próximo ao shopping São Bernardo Plaza Shopping, e você percebe que está tudo congestionado. Sugiro que você tenha paciência, se você tiver que ir para esse lado, que você mude a sua rota, porque provavelmente por conta do final de semana as pessoas devem sair com seus familiares, viajar, e muitas famílias também já estão em férias, né? Então seguem para o litoral, enfim, seguem
para outros lugares. Então tenha paciência, sugiro que você fique conosco até o final do jornal e aí espere que com certeza o trânsito vai baixar. E agora, eu e o meu colega de trabalho, o nosso querido Leandro Amaral, o jornalista Leandro Amaral, vamos conversar com o vice-presidente eleito da Câmara Municipal de Santo André, Edson Sardano. Seja bem-vindo, Sardano. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com as duas feras do jornalismo, né? Ah, imagina! Perto daí, eu sou um principiante. Olha, quem sabe tudo de política aqui é o Leandro Amaral. Então, eu vou ficar aqui como uma intermediadora, ok? Isso. Eu vou pedir para que o Leandro faça a primeira pergunta para você sobre o que ele pensa em relação à Câmara Municipal de Santo André. Ele que acompanha diariamente tudo o que acontece. Só um pouquinho, né? Não, mas prazer em recebê-lo aqui, Sardano. E a gente até comentava no primeiro bloco exatamente a nossa transmissão de ontem lá, diretamente da Câmara de Santo André. Com exclusividade. Trazendo em primeira mão, com exclusividade. Agora, passado toda essa movimentação, essa articulação, como é que está o dia seguinte? Como é que está o after day? O que aconteceu de ontem para hoje? Como é que está a repercussão, situação, oposição? Enfim, o que mudou tudo isso, Sardano, de ontem para hoje? Bom, eu estou muito tranquilo. Para mim foi um fato, não vou dizer um fato corriqueiro, foi muito tenso até o momento, até a eleição, a votação, foi muito tenso, mas depois foi tranquilizando, abaixou a poeira. Eu não vejo, assim, nem como vitória, nada. Eu não acho que não há motivo, não há razão para sair cantando vitória. É um fato da política. Houve uma articulação, como você mesmo disse pouco tempo antes aí no outro bloco. A política tem essas surpresas, tem essas articulações e a coisa se decide aí nos últimos minutos. Foi realmente no 46 do segundo tempo, na prorrogação, e foi essa surpresa. Uma surpresa, vamos dizer, articulada, uma surpresa preparada, que simplesmente coloca uma outra vertente, coloca, vamos dizer assim, a força de um grupo, mas não é uma coisa assim vista como uma derrota, acho que ninguém tem assim, o direito de bater no peito e querer tripudiar, nada disso. Vamos tocar para frente juntos pelo melhor da cidade, da melhor forma possível. Agora, Sardano, quero também, viu, Isabelle, ontem falaram muito na Câmara de Santo André, dos dois lados, situação e oposição, citaram muito a palavra traição. De que os dois vereadores do PROS, que estavam com o grupo opositor na última hora, apoiaram a candidatura governista, inclusive Eliane, que é do PROS, saiu candidata, e o vereador que foi eleito presidente da Câmara, Ronaldo de Castro, que até então estava com o governo, foi articulado e ganhou com os votos da oposição. E na política tem aquela velha máxima, que você perdoa a traição, mas não esquece o traidor. Dá para dizer quem foi o traidor para valer dessa história? Porque o prefeito Carlos Grana chegou a dizer hoje que o Ronaldo não foi leal, porque até os 48, até a hora do almoço, tinha almoçado, tinha ceado e depois traiu o grupo. Eu acho essa palavra traição uma palavra um pouco forte, mas no que diz respeito a mim, eu tenho uma posição muito clara, o tempo todo a minha manifestação foi muito explícita, tanto é que eu não recebi um telefonema, ninguém me pediu nada, a minha posição era muito clara, muito transparente. Então eu estou em paz com a minha consciência, estou coerente com a minha posição, com a minha colocação, com os meus projetos, com o meu eleitorado. Cada um responde pela sua própria consciência. Eu tenho a minha palavra e a minha palavra tem um preço, assim, que eu tenho certeza absoluta que ninguém vai conseguir alcançar. Eu fico com ela, morro com ela, vou com ela até o fim. Cada um que faça a sua reflexão de consciência, quem se sentiu traído, quem achou que traiu. Da minha parte, eu estou em paz, fiz o meu papel, respondi ao meu eleitor da forma que, com certeza, ele esperava de mim. Leandro, posso fazer uma pergunta? Isabelle. Olha lá, hein? Olha lá. Uma pergunta, o Leandro ele vai a fundo, eu vou por cima, eu ponho a cereja do bolo. Isso é importante. Na sua opinião, Sardano, o que precisa de fato ser mudado na região de Santo André? O mais rápido, qual seria a sua prioridade? Olha, eu pelo menos, cada vereador ele tem um olhar um pouco mais específico para um determinado segmento. No meu segmento, a segurança. Eu acredito que a segurança seja uma coisa muito importante e creio que os municípios devem interferir nesse processo. Como? Sentando na mesa com as autoridades policiais. Nenhum prefeito tem essa cultura. Eu estou falando isso aqui numa televisão, para a tela, para a câmera, ao vivo. Nenhum prefeito tem essa cultura. Sentar numa mesa, prefeito, comandante da Polícia Militar, comandante da Polícia Civil, mapa da criminalidade na mesa, vamos olhar onde é que está pegando. O que eu posso fazer? Todo mundo pode contribuir. Não adianta falar, a Constituição diz que é a segurança do Estado, porque o município não sei o quê. Fica um empurrando para o outro. Mas não senta por quê? Eu não sei, é cultura, porque não faz parte.
Também é difícil, as polícias são difíceis. Não pense que elas estão lá abertas, Mas você não acha que o problema não está na polícia em si, mas sim nas leis que desfavorecem esse tipo de problema? Esse seria um processo muito mais longo, a gente teria que abrir demais o espectro desse debate. As leis também não são as melhores, mas o cumprimento delas, o que a gente tem hoje na mão de mecanismos legais, é perfeitamente possível. Eu cito um exemplo muito claro. A iluminação, que está todo mundo trocando, Santo André está trocando luz, por maravilha. LED. Não troca a partir da observação do mapa da criminalidade. E não há nada mais ligado a índice criminal do que escuridão. Mas então como é feita essa logística de mudança de É o cronograma operacional, cronograma, sei lá eu qual. Não é o cronograma da criminalidade. O mapa do crime tinha que ser a principal ferramenta de gestão de um prefeito. PM, senta aqui. Polícia Civil, senta aqui. Põe o mapa do crime na minha mesa. Preciso abrir uma escola. Aonde? Onde tem maior incidência criminal. Preciso iluminar. Aonde? Onde tem mais homicídio. Preciso colocar um equipamento de lazer. Aonde? Onde tem mais incidência de tráfico de droga. O mapa do crime, ele não é hoje uma coisa... isso é lá com a polícia. Não, é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta de administração pública na esfera local, na esfera da prevenção primária. Tem que existir uma sinergia entre todos os... Sem dúvida. E pode falar o que for. Não, todo mundo vem, bate. Não, nós temos entrosamento. Retórica. Eu quero ver uma vez por semana sentar junto, ficar 1, 2 horas sentando junto, com o mapinha do crime na mão, com o computador, com o papelzinho fazendo. Não tem. Junta a guarda municipal com polícia militar para fazer bloqueio, fica uma hora, faz, põe todo mundo na rua. É bom, abaixa os índices, dá uma sensação de paz para as pessoas, mas não é um sistema. Não é uma cultura permanente, e é isso que nós precisamos. A cidade de Santo André cresceu muito, né? Eu me mudei para cá em 2000, eu sempre esqueço, né? Toda vez eu paro e penso, eu me mudei para Santo André em 2005, e existiu um aumento muito grande, né, populacional. Você acha que isso também pode ser um problema para a região por conta do crescimento populacional e não ter a infraestrutura adequada para receber essa população? Esse é um problema, mas não é um problema de Santo André. Todos os outros fatores vão cresce desordenado, né? Todos os fatores que têm um potencial criminógeno crescem mais do que a estrutura da polícia. Todos. A polícia demora alguns anos para aumentar o efetivo, para aprimorar métodos, e a população aumenta todos os dias. Uhum. A frota de veículos aumenta todos os dias, o comércio aumenta todos os dias. Então, a oferta, digamos assim, de produtos para o crime aumenta todos os dias. Uhum. As ferramentas de combate não conseguem acompanhar isso aí. Então, isso não é um problema de Santo André, isso é um problema generalizado, principalmente do Brasil. Sim. Né? Agora, as causas do crime são inúmeras. Nós poderíamos... A gente precisaria não de um jornal, a gente precisaria de um seminário aqui para falar. Tem muita coisa. Eu, como leiga, eu volto a falar, para mim, eu acho que é igual uma pirâmide, né? Então, assim, tem que vir de cima para baixo. Eu acho que as leis deveriam ser mais severas, as leis precisam favorecer, né, a população, porque a sensação que eu tenho é que a polícia faz o papel dela, ela pega o bandido, ela leva para a delegacia, mas aí a lei é branda. A polícia a lei prende libera. E a justiça solta. Não, essa é uma falsa impressão, acontece em alguns pontos, mas é uma falsa impressão. Eu inverteria essa pirâmide. Nós vivemos numa sociedade refratária ao cumprimento de lei. A gente acha que a lei tem que ser cumprida só da porta para fora, para o outro. Se consome pirataria aqui que nem água. Sim. Eu acho que é um dos países que mais... Água não, está com crise hídrica agora, é mais do que água. É mais do que água. É nota fiscal, sem nota ou com nota. A gente tem você pega um carro sem estar licenciado, vai apreender esse carro. Tanto bandido na rua, então nós não temos cultura de cumprir lei. Aqui ninguém quer cumprir lei. Acha que só o outro quer cumprir lei. Então é de baixo para cima. Tem que haver uma reforma moral, uma reforma cultural para todo mundo aprender a cumprir lei, a fazer a sua parte. E aí ficaria muito pouca coisa para o Estado fazer. Agora, e falando em reforma, pegando o gancho da Isabelle também, Sardano, para quem está em casa, para quem é leigo no assunto, esquece o que aconteceu ontem na Câmara de Santo André, falando do dia a dia para melhorar a vida do cidadão. O que pode esperar da próxima mesa diretora? Porque fala para a população se aproximar, aí o cidadão vai à Câmara Municipal, senta lá nos assentos da galeria e aí começa a ver aquilo lá. É o projeto número tal, quem fica em pé, já aprovaram o projeto. O cidadão não entende absolutamente nada.
Então, como é que você vai criar um elo com aquele morador se você não traduz, não coloca numa linguagem objetiva, concisa? A mesma coisa da TV Câmara, que ontem nem funcionou na internet. Se não fosse a TV Mais ontem, quem estava em casa não ia nem acompanhar. Mas também só coloca ali em tempo real, mas não traduz para o morador que não entende o que é o pequeno expediente, o que é o grande expediente, o que a gente pode esperar da comunicação e da relação direta da Câmara com a sociedade nessa próxima mesa diretora. Olha, eu acredito que você está levantando um ponto muito importante. Esse é um dos grandes papéis do poder público, a transparência. O poder público, a administração pública, de uma forma geral, ela é refratária, ela não gosta disso. Ela não gosta, ela é resistente à transparência. A pessoa se reveste de uma certa autoridade, uma certa empáfia, e acha que não tem que dar satisfação para ninguém. E esquece que de 4 em 4 anos tem que voltar àquela população, aquele povo, e pedir votos. E aí, quando está revestido, ou melhor, investido do poder, esquece da transparência, da satisfação, a questão do dinheiro. Então tem que haver lei. Aqui no Brasil então tem lei da transparência. Por que lei, né? Tem que ter uma lei. Você tem que ir para a justiça para pedir uma informação pública. O gestor público. Tem que ser algo natural, né? O administrador que está lá, ele não é dono de nada. Ele chegou lá para representar a população. Ele tem que fazer o papel da população. Então, transparência, a TV Câmara já é um bom passo rumo à transparência. E que hoje em dia é muito assistido também. Muito, muito. E traduzir um pouco mais essas coisas. Agora, não adianta esperar muito da atual mesa, porque o poder legislativo é muito engessado, principalmente na esfera municipal. 90% das leis, se mexer com dinheiro, a gente não pode. Se criar obrigação para o executivo, a gente não pode. Então, tudo... Eu fiz um projeto de lei para proibir consumo de bebidas alcoólicas nos parques, que eu acho um absurdo. Concordo com você, e cada vez mais cedo os jovens estão consumindo. E usando os parques para isso. E olha, e vou te falar uma coisa, você tocou num assunto excelente. Santo André é uma cidade onde tem parques belíssimos, mas infelizmente... muitos jovens frequentam os parques e, além de usar bebida alcoólica, usam drogas, agem de forma ilícita na frente de crianças, de famílias, em plena luz do dia. Então, isso é um absurdo, E a minha lei gente. foi vetada porque é inconstitucional. Então, o que eu quero saber o que um vereador pode fazer, o que é constitucional. Aí cabe ao vereador indicar para o prefeito e esperar o prefeito colocar ou tornar lei. Então, o que a gente faz lá? A gente fiscaliza, a gente cobra. Então, nós temos um papel assim quase que de coadjuvante, mas temos assim, muita firmeza nesse sentido de fiscalizar os gastos, de fiscalizar o emprego, né, dos recursos públicos, melhorar, aprimorar as leis. O prefeito manda uma lei, aí a gente aprimora, a gente dificulta a aprovação imediata daquela lei olha, a população está pedindo isso, a prefeitura mandou isso, a população... Então a gente faz essa intermediação de fiscalização, de controle, mas infelizmente ainda somos muito frustrados na nossa iniciativa de apresentar projetos. Rapidamente, Sardano, Santo André foi a única cidade que não aumentou o número de vereadores. A nova mesa vai pôr isso em pauta? Se depender de mim, jamais. Muito bem. Obrigada, Sardano, pela participação. Obrigada, Leandro Amaral. Eu que agradeço. Foi ótimo. Eu vou sugerir de a gente fazer esse tipo de debate aqui ao vivo pela TV Mais toda semana. O que você acha? Vocês gostaram? Eu adorei, porque é dessa forma que a gente leva você, telespectador, a verdade da região do Grande ABC através da TV Mais, sempre trazendo exclusividades da política e não só desse tema, mas de diversos temas, diversos assuntos através do J Mais ABC. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam o J Mais ABC. Eu fico aqui, me despeço de vocês. Nessa sexta-feira, desejo um excelente final de semana e você revê o nosso jornal pelo canal 27 à meia-noite. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Tchau.